Boa noite para todo mundo que está aí conosco nessa noite de quarta-feira, mais um home aqui estudando a mediunidade. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Lembrando que já já nós vamos ir nos comentários para ver quem já chegou. Tem gente que está aqui faz uns 15 minutos antes. Agora a gente vai iniciar aqui, como a gente inicia sempre, fazendo uma oração para a gente começar os trabalhos dessa noite. Eu vou convidar Karim para fazer a prece para a gente, por favor, Karim. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, vou convidá-los neste momento para sentarem confortavelmente, fecharem seus olhos para a gente fazer uma oração e se conectar, certo? Então, solicitando a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, nossos amigos espirituais de luz, que nos amparam, que nos protegem, que nos orientam, para que estejam conosco nessa noite, para que possam nos facilitar o entendimento desse estudo, nos esclarecer certas dúvidas também, que possamos todos nos conectarmos nessa egrégora de luz, de entendimento, de quem busca por conhecimento, por quem busca por se desenvolver, por se autoconhecer, que todos tenhamos uma ótima noite de estudos. Que assim seja. Que assim seja. E eu aqui já quero me justificar. Se por acaso surgiu um espirro intruso aqui de minha parte, estou me recuperando de uma rinite, então vocês não reparem, esse um espirro intruso surgir aqui, mas ele vem e vai embora, a gente continua aqui. Bom, vamos lá então, ó. Tem gente boa por aí. A galera que tá chegando agora, você viu aí que começou o ao vivo aí do home office no seu YouTube, seja no computador, seja no celular. Você viu, chegou, clicou? Fala pra gente, de onde é que você está falando? Cidade, estado, vamos conectar nossos corações aqui, vamos ver de onde é que nós estamos falando aqui, beleza? Aqui, ó, esse aqui é de cara já, ó. Ricardo Bibiano, querido Divinopolitano, boa noite a todos, aguardando ansioso o início de mais um estudo abençoado. Com a tua presença aqui, meu querido, com certeza vai ser muito rico. E dessa aqui também, ó, Alice Lucena Murta, de Jequitinhonha. A Alice está sempre conosco aqui, ó, falando pra gente. Boa noite, dia e hora mais lindos da semana. Com vocês, né, galera? Como é que a gente ia ficar uma vibe baixa com a presença de vocês todos aqui conosco? Aliás, né, sem esquecer de dizer, hoje a gente não vai estar com essas nossas amigas, a Monique Papa e também a Laura Lins, que veio fazer uma participação com a gente. Volte sempre, Laura, se você ouvir, volte sempre, amiga. Um abraço para a Monique, um abraço para a Laura e um abraço, eu nem cumprimentei ela, me perdoe, viu, Karim? Um abraço para a Karim, que está aqui hoje também do meu lado aqui, para a gente aprender um pouco aqui um com o outro. Vamos ver aqui, tem gente aqui chegando aqui, ó. Eida dando boa noite aqui pra gente. Boa noite, Eida. Shirley, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Shirley Moreira Nora, bem-vinda. Patrícia Mendes, boa noite, Patrícia, bem-vinda. Amiga espírita conosco, boa noite para você, amiga. Rubens Barbosa está aqui conosco também. Geração nota 1000, as nossas gerações, rapaz, né? Vem colocar a geração passada que não, é tudo nota 1000. Porto Alegre, terra de carinho aí, ó, Rio Grande do Sul, Eida Regina Castro de Carvalho. E esse querido, desde as origens do home office. Boa noite a todos, abraços, Karim e André. Um abraço para você, querido Jorge. Sempre muito bom ter você conosco aqui, ó. Araraquara, é terra do nosso querido amigo Victor Sônego. Um abraço para você, Patrícia, muito bem-vinda. Aqui, ó, outra paulistana aqui com a gente, Praia Grande também está conosco. Julie também está aqui conosco, bem-vinda. Curitiba entre nós, Lourimar, muito bem-vindo. Para finalizar aqui, nossa leva aqui desse momento, Antônio Luiz de Souza, que está sempre com a gente, abraços fraternos de Guaxupé, Minas Gerais, esse povo mineiro dá um orgulho que é só, viu? Pelo amor de Deus, o trem é bom demais da conta. Mas, São Bernardo do Campo, aqui a Flavinha, São Bernardo do Campo, bem-vindo, amiga, São Paulistanos aqui também conosco.
E para a gente começar o nosso bate-papo aqui de hoje, eu acredito, não quero dar nenhum spoiler aqui, hoje nós não vamos ser tão conceituais. A gente vai trazer alguma coisa sobre isso, mas o nosso tema de hoje nos dá um ensejo muito grande à percepção das nossas experiências, porque isso vai aflorar de uma maneira muito específica em mim, uma maneira muito específica na Karim, em você que está nos assistindo, na Monique que está aqui, que esteve com a gente, com a Laura também, isso sempre vai se manifestar de uma maneira muito específica em cada um de nós, mas é possível e é necessário termos um cuidado, temos uma delicadeza, um zelo, uma observação muito grande, muito lúcida, que a gente vai aprimorando com o passar do tempo, que é no desenvolvimento da nossa própria mediunidade, em relação ao nosso desenvolvimento mediúnico, perceber esse desenvolvimento e um outro aspecto dele, que é o animismo. Karim, o que você tem para falar para a gente sobre isso, amiga? Palavra fantasma, né, da prática mediúnica, que todo mundo sai correndo, todo mundo tem medo, ai meu Deus, será que é animismo, né? E olha, para falar verdade, eu já vi muito médium desistir do desenvolvimento mediúnico, né, e chegar a abandonar o centro espírita, né, porque existe muita pressão, às vezes até do dirigente, dos trabalhos, dos colegas, no que se refere ao animismo, né, porque o médium, ele, por não se conhecer ainda, a sua mediunidade, né, a forma como ela se manifesta nele, ele acaba se achando um charlatão, né? Porque demora muito para que ele consiga a fidelidade da mediunidade, própria mediunidade, e praticar ela de forma tranquila, sem nenhuma neura, né? Então, se no meio dessa caminhada tem alguém sem paciência que fica dizendo assim, ah, não tem espírito aí, se concentra mais, né? Se continuar inventando, vou ter que te afastar do trabalho, vai ter que ficar um tempo lá estudando mais, né? Isso acaba desestimulando o médium, né? Eu passei por isso, porque eu sou médium de psicofonia, então eu trabalhava às vezes 3 vezes na semana em grupos diferentes de trabalho. Então, cada grupo tinha um dirigente, porque eram dias diferentes, horários diferentes. E tinha alguns dirigentes que eles eram mais idosos e eram muito mente fechada, não conseguiam explicar como é que funcionavam as coisas. Então, e eu ali, jovem, 18 anos, dando passagem para espírito, assim, de uma forma muito rápida e às vezes, né, o dirigente fala assim, ah, não tem espírito aí. Tá, mas como se eu tô vendo espírito aqui? Né? Ou então, às vezes eu fico pensando, ah, mas será que tem espírito aqui? Mas ele tá falando que não tem, mas e aí? Né? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então o médium fica, putz, será que eu tô inventando coisa? Será que é coisa da minha cabeça? Né? E aí eu tô fazendo aqui todo mundo perder tempo, né? Tô passando vergonha na frente dos espíritos, dos mentores, né? Dos dirigentes espirituais do trabalho. São perguntas e são medos, né? Frustrações que se passam na cabeça de qualquer pessoa que esteja iniciando o desenvolvimento mediúnico, independente da idade, né? Tu pode estar a vida inteira, passar décadas estudando a doutrina espírita. Se tu tiver 50 anos e a tua mediunidade aflorar com 50 anos, tu vai ter essas dúvidas. Por quê? Tu tá te conhecendo, tu tá colocando em prática aquilo que tu estudou. Então tu tem que, aos poucos, saber como é que o teu organismo, a tua fisiologia, né, a tua parceria com os espíritos vai funcionar, né, André? E você falou uma coisa que eu considero extremamente importante, Karim, que é essa calma, essa paciência que a gente tem que ter com o desenvolvimento da nossa própria mediunidade. Porque o que acontece muitas vezes? A gente pensa que quando a gente conclui, para quem passa, né, por que a gente fala curso, né, de mediunidade, por a gente passa por uma apostila muitas vezes, ou por alguma literatura, né, um estudo em grupo, em si, para a gente formar a nossa base mediúnica, né? Quando a gente conclui esse momento, para quem passa por esse momento, a pessoa sai desse momento e fala assim:
agora eu preciso ter aquela mediunidade de estado perfeito, porque eu já tenho conhecimento. Então, não dá para errar mais. Gente, não é bem assim. Vamos com muita calma. Ter conhecimento é importante, ter base é imprescindível, mas não é uma característica exclusiva da mediunidade, porque a nossa mediunidade ela vai se desenvolvendo, se desabrochando aos poucos, vai dando alguns perfumes, vai dando algumas cores para a gente, vai dando muita coisa no campo da sensibilidade para a gente sentir, para a gente entender o que está acontecendo. E ao passo que a nossa mediunidade vai se desenvolvendo dessa maneira, a gente vai com muita cautela, pegando aqueles elementos que a gente viu no estudo da mediunidade e tentando interpretar aquilo tudo dentro do nosso contexto que a gente está vivendo. E aí a gente vai se entendendo enquanto a expressão mediúnica e o que está vindo da gente mesmo. Então, em primeiro lugar, a gente tem sempre que exercitar aquela bendita resposta do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Antiga para Chuchu, antiga que o próprio Cristo, lá com o nosso querido Sócrates, nosso amigo da alma. Nisso, a gente vai conhecendo nossas expressões anímicas. A gente também, às vezes, dá um tom muito, não sei, brusco, né? Muito ruim ao aspecto do animismo. Eu, particularmente, André, não estou dizendo que não sou consciente que a gente tem que tomar cuidado para a manifestação mediúnica não estar envolvida com o animismo. Mas o animismo, quando a gente vai analisar ele é belíssimo. Porque o animismo é nossa expressão espiritual. Eu, André, estou me expressando espiritualmente. É claro que, em um momento de manifestação mediúnica, a gente tem que dar, né, um momento ali de licença aos espíritos para se expressarem, envolver a nossa personalidade espiritual, a nossa própria consciência, de uma maneira apenas a fazer com que aquele momento da manifestação da nossa mediunidade não seja algo agressivo para a gente, para o espírito que está ali, que a gente consiga, né, oportunizar um momento de manifestação mediúnica equilibrado e educado. Bom, por enquanto é isso. Mais alguma coisa? Mais algum elemento aí, Karim? Eu achei interessante a pergunta da amiga espírita, a Flavinha, se tu puder colocar aí na tela, que eu não estou conseguindo. Ela perguntou assim: Karim, algo que você comentou agora e fiquei pensando. Acontece em casos de despertar mediunidade com 30, 40, 50 anos, sempre vejo pessoas mais novas. Então, é muito comum, tá? Mais do que a gente imagina. Por quê? É uma coisa muito simples, tá? Às vezes, quando a gente é jovem, né? Enfim, jovem até os 40 anos, digamos assim, né? A gente está envolvido muito com as questões da vida aqui no plano terrestre, né? Terminar a escola, entrar para a faculdade, fazer faculdade, se formar, conseguir emprego, fazer estágio, pagar conta, constituir família, comprar casa, aquela coisa toda, né? E aí a gente está muito aqui, ó, focado nas coisas do dia a dia. Então é quando a gente começa a atingir uma maturidade maior, né? Digamos assim, lá pelos 40, 50 anos, que tu começa a analisar a tua vida, começa a fazer reflexões mais profundas, começa a buscar mais a espiritualidade, começa a dar valor a coisas que realmente não são coisas que não têm preço, né? Como ter uma família, ter as pessoas que tu ama ao teu redor, né? Enfim, cuidar mais da natureza, dos animais, poder viajar, enfim, né? Porque tu já passou por todos os perrengues, tu tá até na fase da aposentadoria, né? Então tu relaxa mais. Então, nessa fase, as pessoas elas tendem a fazer mais reflexões e buscar mais conhecimento. E no momento que tu começa a buscar mais conhecimento, começa a te conhecer melhor e analisar as sutilezas da vida, a mediunidade começa a aflorar, né? E é uma coisa automática. E aí começa a sentir energias, começa a ver espíritos, começa a sentir vontade de psicografar, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas elas acabam buscando um centro espírita, enfim, alguém que possa auxiliá-lo, né? Então,
vai iniciar o estudo da espiritualidade, do espiritismo, enfim, do meio onde a professora não, a pessoa procurou, e vai acabar desenvolvendo essa mediunidade, passando por todos os perrengues, provavelmente, né, que qualquer um passaria no desenvolvimento mediúnico, né? Não sei se o André tem alguma coisa a complementar. Eu sempre converso com os amigos aqui de Lavras, né? Que, primeiro, a gente precisa perceber se de fato a mediunidade ela só passa, né? Só desperta nos 30, 40, 50 anos, ou se você está parando para perceber isso agora nos 30, 40, 50 anos, né? Eu acho que a gente já trouxe isso aqui antes, inclusive, que a gente escuta muitas pessoas falarem: ah, eu sou médium pedra, não sinto nem um arrepio nem nada. E quando a gente vai examinar as experiências de vida dessa pessoa que está se dizendo médium pedra, a pessoa vai se perceber: uai, isso daí é mediunidade? Eu falei assim: é mediunidade, é mediunidade. Mas quando a pessoa está, seja um adolescente que está chegando agora, para a gente na mocidade muitas vezes que acontece, ou uma pessoa de seus 30, 40 anos, pode ser também, chega assim: eu estou percebendo uns trem diferente, né? Aí a pessoa vai explicar o que está acontecendo, e é sempre muito curioso a gente perceber como é que aquela expressão mediúnica ela está aflorando também para a pessoa ter um pouquinho mais de momento de refletir sobre a espiritualidade nela mesma. Porque a mediunidade vai nos provocar, nos refletir espiritualmente. E até que ponto a gente tem sido um pouco mais materialista na nossa vida, ou, né, exercitando um pouco mais aquilo que a gente aprende em matéria de espiritualidade. Então, também é um outro ponto para a gente avaliar. Porque às vezes a gente está sentindo um desabrochar mediúnico diferente, justamente para a gente dar mais atenção para essas questões espirituais que a gente antes não dava tanta questão, como vai dar agora que tem alguma coisa ali mais substancial acontecendo, né? Aqui, ó, a Alice Moore está falando aqui para a gente, ó. A minha veio com 30, corri dela e aos 36 estou aqui estudãozinha. Mas é muito interessante mesmo. Eu vejo muitos relatos de pessoas que a mediunidade está mostrando assim: eu estou aqui, ó, me repare em mim. Fala assim: André, eu quero correr disso, eu não quero isso na minha vida, não, o que eu faço? Né? E a gente fala: muita calma nessa hora, vamos conhecer o que está acontecendo, vamos passar por um processo para a gente adquirir um pouquinho mais de harmonia, para a gente entender melhor o que está acontecendo com a gente. Às vezes, aquilo que a gente está sentindo de maneira mais ostensiva pode ser que seja amenizado com o tempo, né? Que venha no momento mais forte para a gente perceber, ó, percebe um pouco mais a sua espiritualidade, percebe um pouco mais a sua vivência espiritual. E depois aquilo se ameniza. Tem essa expressão também. Mas sempre é importante que quando a gente fala em animismo, como eu disse, a gente relega o animismo, né, a esse lugar quase como, às vezes, uma doença, muitas vezes, mas ele também é um lugar importante para falar da nossa própria personalidade, para a gente se perceber enquanto espírito nessa manifestação dele. Porque o primeiro contato que você vai ter com o desencarnado é você, sua personalidade, com esse desencarnado. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que refletir sobre isso também, né? Carinha, alguma coisa? Sim, tu tava falando aí, eu fiquei lembrando, né, que quando a Alice falou que estava correndo, né, da mediunidade, que isso ocorre com muita gente. Na verdade, a gente corre por causa de um medo infundado, né? Porque a gente passa, às vezes, a vida inteira dentro de uma cultura onde é mostrado para nós através de filmes, historinhas, né? Enfim, filmes de terror, contato com espíritos e espíritos nos machucando, etc. Algo como se fosse algo de terror mesmo, né? E não é. Então, e tem os encarnados podem fazer muito mais mal pra gente do que os espíritos, né? Convenhamos. Então, e nós somos espíritos, só que a gente tem um corpo, né? E os espíritos que estão sem corpo aí andando por aí, os que a gente vê, os que a gente não vê, são iguais a nós, né? Falam, têm sentimentos, têm desejos, têm vontades, têm objetivos, né? Têm conhecimento ou não, enfim.
A única coisa que diferencia eles de nós é que a gente tem um corpo e eles não, né? Independente se eles são do bem ou do mal. Então, lidar com a mediunidade é algo, deveria ser algo muito natural, assim como comer, dormir, né, trocar de roupa, ir no mercado, deveria ser algo rotineiro da nossa vida. Né? Só que a gente acaba tratando isso como algo, meu Deus, mediunidade, nossa, tu tem mediunidade, fala com os espíritos, né? E não deveria ser assim, deveria ser algo natural. Porém, como se construiu essa ilusão, né? Essa estrutura em volta da mediunidade, é importante a gente desmistificar e esclarecer e trazer a mediunidade como algo natural, justamente para quem está desenvolvendo, está pensando em desenvolver mediunidade, enfim, fazer as pazes com ela, tratar ela como amiga, né? Porque se vocês se tratarem como parceiras, nossa, vai dar tudo certo, né? E muito dessas pessoas que estão começando a desenvolver e acabam até achando assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando e nem sei que estou inventando, mas estou inventando aqui, né, uma fala de um espírito, enfim. Queria trazer aqui que o charlatanismo, ele só existe quando a pessoa tem vontade de enganar, tá? Então, se tu tá ali dando passagem para um espírito, por exemplo, tá? Ou tá fazendo uma psicografia, né? E tu tá com a intenção de enganar alguém, isso é charlatanismo. Mas se tu não tem essa intenção, não é animismo, tá? É algo natural teu, ok? Ainda que o médium ele não tenha a intenção de enganar, se existir a dúvida na cabeça do médium, se ali há ou não algum espírito comunicante, né, tentando se comunicar através dele, alguém acaba sempre levantando a hipótese de ser mistificação, né? E isso que mais frustra a pessoa ali, o médium que está dando a passagem, né? E é importante a gente lembrar que não existe comunicação mediúnica plena, né? Não existe alguém que ceda, né, enfim, a sua mediunidade, seu corpo, né, sem nenhuma interferência, né? E vai se abster ali de uma forma absoluta de contribuir com o que o espírito vai comunicar. E vai dar uma comunicação 100% espiritual? Não tem, né? Ou 100% do que o espírito quer dizer. Não tem, pessoal. O médium mais famoso de todos, tá? Que a gente já teve aqui no Brasil, foi o Chico Xavier. Ele falava sempre, né? E ele apontou essa defasagem. Ele dizia que ele próprio, quando ele conseguia dar uma comunicação boa, né, que ele estava sendo fiel, ou mais ou menos fiel ao que o espírito estava querendo dizer, na verdade ele só estava expressando 50% do que ele era capaz, né? Então imagina se ele, que é um dos nossos nortes, né, das pessoas que nos guiam, que nos guia até hoje com seus ensinamentos, com a sua humildade, né, enfim, com toda a sua experiência, todos os exemplos que deu durante a sua encarnação aqui. A gente olhando a mediunidade dele, que ele falava, ele via, ele psicografava, ele dava passagem, né, enfim, fazia mil e uma coisas, ele só conseguia doar 50% da sua mediunidade, utilizar 50% da sua mediunidade, o que sobra para nós? Né? Claro, eu não estou falando isso para a gente pensar assim, então a passagem que eu dou, ela é 1% só do que o espírito quer dizer. Não, não é assim. Também não é assim. Né? A gente não pode ser 8 ou 80. A gente tem que ter ali um meio termo, equilibrar as coisas, tá? Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: os espíritos, tá? Quando eles vão se manifestar através da gente, seja por uma psicografia ou por uma psicofonia, eles utilizam todo o nosso arcabouço mental. O que é isso? É toda a nossa enciclopédia, biblioteca mental que a gente tem, dicionário, dentro da nossa cabeça. Falando assim, super, super simples, sendo super direta.
né? Tudo que tu já adquiriu de conhecimento, eles vão utilizar para se comunicar. Um exemplo, se eu der para vocês uma folha, tá? Com 100 palavras, ou, sei lá, 500 palavras, tá? Vou ser mais generosa. Dessas 500 palavras, todas elas têm a ver com mecânica de carro, tá? Tem lá radiador, pneu, direção, né? Gasolina, não sei, tem todas né? As expressões, todas as palavras dessa área, tá? Mas aí eu falo para vocês utilizarem essas 500 palavras para falar sobre a cura do câncer. Vocês vão conseguir? Provavelmente não, né? É mais ou menos assim que funciona a comunicação com os espíritos. Então, quando um espírito quer se comunicar, se não existe na nosso histórico, na nossa mente, as palavras para ele utilizar, ele não vai conseguir utilizar as que a gente tem. Ele não vai conseguir se comunicar perfeitamente. Ele vai ter que adaptar. Ele vai ter que pegar algumas palavras que mais ou menos são sinônimos, ou que querem dizer a mesma coisa, para falar com a gente, né? Com as outras pessoas que estão ali, com o dirigente, por exemplo. Né? Então, por isso, a gente sempre bate na mesma tecla. Estudem, adquiram conhecimento, leiam. Né? Quando a gente está aqui com vocês nessa noite, fazendo essa live, trocando informação, vocês estão adquirindo, vocês estão absorvendo conhecimento. E isso está ficando registrado na memória de vocês. Não é na memória só física, do cérebro físico, é na memória do espírito. E é essa memória que eles utilizam, né? Aí alguém vai falar assim, tá, mas, por exemplo, Chico Xavier estudou pouco, né? Ele não nem fez faculdade, como é que ele escreveu 300 mil livros lá com, né, palavras tão elucidativas, difíceis, às vezes quando ele ia no Pinga Fogo, né, ou quando ele dava entrevistas, falava tão bem, com palavras tão, né, elaboradas ali. Ele tem no arcabouço mental dele todas essas informações, entende? Talvez não nessa encarnação, mas em outras ele pode ter sido outro tipo de profissional, ele pode ter estudado muito e tá lá guardada a informação. E são essas informações, essas palavras, essas expressões, essas experiências que os espíritos vão utilizar para se comunicar. Se o médium não estuda, não adquire conhecimento e é um zero à esquerda no sentido de memória, né, de adquirir conhecimento, não tem nada no cérebro da pessoa, entende? Como é que o espírito vai se comunicar? Não tem como, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Se tu quer ser uma ferramenta melhor, tu vai ter que te instruir, né? É aquela máxima, médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Os espíritos não têm como nos utilizar como um telefone, como uma ferramenta boa. Por isso que a gente tem que estudar sempre e não nos deter só num assunto. É importante a gente também explorar, né, ver outros assuntos para os espíritos poderem se comunicar de uma forma mais plena, né? Não vai atingir 100%, com certeza, mas o máximo que tu puder, eles vão entender, eles já vão achar, poxa, que legal, esse médium está estudando para ser uma ferramenta melhor, para ser um parceiro de trabalho melhor, porque nós somos parceiros, né? Perfeito. Quero falar aqui também, né? Quando a gente vai pegar o livro dos médiuns, o livro dos médiuns é uma base imprescindível para a gente. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente estuda, quanto mais... eu gosto muito de brincar com aquela metáfora, não sei se vocês... minha mãe sempre brincava com isso comigo, né? Quando a gente pega um livro para ler, um livro filosófico, que vai dar enfim, vai dar algum tipo de lição para a gente, fala, agora você lê daqui de novo daqui a um ano, você lê de novo daqui a um ano, você sempre vai pegar uma interpretação, né? Baseado na sua maturidade de vida, em relação à reflexão daquele livro. O livro dos médiuns, o que acontece com ele? Ali tem uma base para a gente que é imprescindível, mas a gente tem que ter bastante delicadeza na maneira como a gente está entendendo o livro dos médiuns em um primeiro momento, para um segundo momento, que é entender
como é que a minha mediunidade está se relacionando com aquele conteúdo no livro dos médiuns. E o que é muito curioso, o que eu acho muito rico e muito desafiador, é que, proporcionalmente a que a nossa mediunidade vai se desenvolvendo, a nossa maneira de interpretar o livro dos médiuns segundo a nossa mediunidade vai ficando cada vez mais desafiador, mas ao mesmo tempo nos preenche um pouco mais, porque a nossa percepção da gente, enquanto médium, do mundo espiritual, vai ficando um pouco mais desenhada na nossa mente na medida que a gente vai vendo sobre isso tudo. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Que eu quero aqui pegar o exemplo, como a Karine pegou aqui anteriormente, do próprio Chico. Imagina, gente, Chico estava aqui numa época, me perdoe, meu nariz está hoje dando trabalho. O Chico estava aqui numa época que o livro dos médiuns era muito pouco conhecido ou difundido quanto ao seu conteúdo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Se eu não tenho o livro dos médiuns, se eu não tenho um grupo de estudo, se eu não tenho alguém perto de mim para me orientar quanto ao desenvolvimento da minha mediunidade? Isso está muito bem retratado no filme do Chico, inclusive, né? Quando o Chico via pessoas que ninguém mais via. Até conversou isso com, se não me engano, o padre lá, que era amigo dele na época. E aí o Chico começou o quê? Tem que pagar penitência, tem que fazer assim, assim, assado. Isso aí é o demônio, é o Satanás, aquilo tudo. Chico carregou peso no ombro, tijolo, fez de tudo para tentar se livrar disso, só que, como a Karine colocou, era tão natural para o Chico aquilo lá, que era uma vista muito rasteira aquilo que ele estava vendo. E aí, aos poucos, e o que acontece? Veio primeiro Maria João de Deus foi perto dele para orientar ele sobre isso e falar: olha, daqui a pouco as coisas vão mudar. E, de repente, ele vai conhecer ali, quando ele não aguentava mais o que estava acontecendo e começou a ficar contido em si mesmo sobre isso tudo, veio até ele pessoas que tinham estudado, que tinham visto o livro dos médiuns, porque antes, como é que ele aprendeu? Foi tudo na base da experiência. Foi tudo na base da experiência. E aos poucos ele foi lapidando aquelas experiências dentro de aspectos saudáveis, de aspectos virtuosos para ele. E eu estou pegando o Chico aqui de referência principal, para agora chegar num outro lugar. Quando o Chico estava no meio do mediunato dele, e aliás, era uma época em que estava fazendo toda aquela psicografia da história, né, dos parentes desencarnados, os filhos que eles desencarnaram, psicografando, né? E aí, uma das mães chega no Chico e fala assim: Chico, o nome do meu filho é outro, não é esse. Mas o conteúdo da carta tá impecável, tá impecável. Aí Chico pega uma borrachinha, apaga o nome e reescreve. E o que eu quero dizer sobre isso é: vamos com muita calma com a nossa mediunidade. Nenhum médium é inquestionável. Aliás, tem um médium sim inquestionável e que tem uma plenitude no seu exercício mediúnico, que é Jesus, né? E que é tão pleno, é tão inquestionável, que para a gente é difícil a gente entender como é que ele fez aquilo tudo. A gente tem alguma noção pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese nos dá muito substrato quanto a isso, mas ainda é meio, né? A gente não consegue perceber ainda em plenitude a expressão mediúnica de Jesus, médium de Deus, como a gente sempre estuda na literatura. Mas nós, espíritos ainda em crescimento, enquanto médiums, a gente tem sempre que ter muita atenção, porque se descobrir mediunicamente, se entender mediunicamente, é um processo continuado. E nesse processo continuado, a gente tem que desenvolver também essa tarefa íntima de se perceber enquanto espírito. Eu sei, eu posso parecer repetitivo aqui, né? Mas para vocês que estão nos ouvindo, não sei se para Karine, eu acho que para Karine também tem um pouco disso na fala dela também, né? Que o quão intenso é para a gente o desenvolvimento da mediunidade. E o quão importante é nesse processo de intensidade, de sensibilidade aflorada, perceber a si mesmo nesse processo e cuidar de si mesmo. Imagina,
Como é que a gente vai poder ser útil a outros espíritos se a gente não consegue cuidar de nós mesmos? Obviamente que a gente tem sempre nossos desafios, mas ter uma base quanto a cuidar de nós mesmos e perceber quando ali tem uma ação muito, isso aqui não sei, né? Me questiona sobre isso. Então, isso é muito saudável. E mais ainda, isso é necessário para que a humildade, a virtude, ela possa estar ali sendo bastante visível no exercício mediúnico das pessoas. E tem muito médium por aí que provavelmente tem experiências mediúnicas muito presentes e só não tem um holofote. Só não tem um holofote. Mas tenham em si uma vivência dessa mediunidade de uma maneira extremamente espiritualizada. E é esse caminho que a gente tem que ter bastante atenção e cuidado. Dá também atenção para a gente, porque a gente que está estudando e educando a nossa própria mediunidade. E aquilo que vai vir de experiência da nossa própria mediunidade pode e deve servir para que a gente consiga auxiliar outros irmãos que estejam nesse momento de desabrochar da mediunidade. Então, animismo não é o bicho-papão. Ele é um bicho-papão, como a Karine bem disse. Quando, pela nossa vontade, pela nossa consciência, a gente se utiliza ele de uma maneira menos nobre. Bom, acho que eu falei demais, né, Karine? Tem uma coisa para falar para a gente? Tem sim. Gente, comunicação anímica é quando o espírito do próprio médium se comunica, tá? É simples. Quando a gente fala assim, isso aí não tem espírito aí, é animismo. Aí tu fala assim, ó, não tem outro espírito aqui, mas tem o meu, tá? Animismo é quando o nosso espírito está se comunicando. Tá, mas como assim? Através do transe, né? Quando a gente está ali concentrado para dar a comunicação, a gente se conecta com outras faixas de passado nossa, tá? Com outras personalidades que a gente já teve em outras vidas, entende? E aí, né? Provavelmente, vou dar um exemplo. Tá ali numa cabine de trabalho. Aí entra um consulente, né? E aí o consulente fala: estou me separando do meu marido, tô mal, ele me traiu, aconteceu tal coisa, né? A gente está num processo de divórcio litigioso, tá muito demorado, ele não quer assinar, tá. Vão dar um passe, vão conversar com ela, vão passar alguma orientação, vão indicar algum outro tipo de atendimento dentro do centro espírita e tal. Vai sair da cabine de atendimento e aí o médium médium de psicofonia vai dar a passagem. E aí ele começa a falar. Só que o dirigente vê que não tem nenhum espírito ali ao redor do médium. E aí ele pode falar, tá, mas não tem nenhum espírito aqui, o que tu tá falando? Né? O que aconteceu nesse caso? O médium de psicofonia, em alguma encarnação anterior, já passou pela mesma experiência de divórcio, de ser traído, de alguma coisa parecida, inconscientemente se conectou a essa vida, tá? E como ele está em processo de transe, ele está muito concentrado, o espírito dele vai falar, né? Não de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente. E aí ele vai falar: eu tô sofrendo demais, né? Porque eu fui traído, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Isso é verdade. Aí eu pergunto, aí o médium, daqui a pouco o dirigente fala assim, tá, mas se tu continuar fazendo isso, tu não pode mais trabalhar. Porque a gente tá aqui para atender as pessoas. Tá, mas aí eu pergunto, Karim, às vezes faço essa reflexão. Nós estamos todos no mesmo planeta. Ora encarnados, ora desencarnados. Todos nós temos nossos traumas, todos nós temos nossos problemas, as nossas sombras, as nossas coisas a resgatar, né? Provas, expiações, enfim. Qual é a diferença entre atender um espírito desencarnado ou atender um espírito encarnado? Seja ele um médium, seja ele uma pessoa, entre aspas, normal, que entrou para ser atendida na cabine. Se o médium está sendo atendido, se aquela faixa, aquela personalidade dele, aquele trauma daquele médium está sendo curado,
está sendo tratado, é uma sombra menos naquele espírito. É menos chance dele ir para um umbral depois. É mais uma alma que está sendo, entre aspas, salva. Né? Então a gente deve sim ter esse cuidado, né? Porque todos nós estamos no mesmo planeta, a gente está no mesmo barco, todos nós precisamos nos dar as mãos e nos ajudar. Então, se eu estou fazendo uma comunicação medianímica ou totalmente anímica, tá? É porque o meu espírito está precisando de ajuda. E normalmente, pessoal, isso eu tô falando é praticamente constatado, tá? 99% dos médiums, quando iniciam o seu desenvolvimento mediúnico, tá? Digamos que 50% das manifestações mediúnicas são anímicas. Porque todo mundo que está aqui encarnado tem problemas, já teve problemas no passado e que repercutem nessa vida, tá? Todo mundo, tá? Então, é uma coisa que a gente deve levar em consideração, que a gente deve acolher com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado, tá? Porque nós estamos aqui para evoluir, para aprender, então nós também merecemos ajuda. Nós também merecemos esse olhar, né? E sermos auxiliados, assim como os espíritos desencarnados também, ou assim como pessoas que procuram o centro espírita pedindo ajuda, né? Estamos todos no mesmo barco e a gente sim precisa se dar a mão. A gente não pode admitir que um dirigente olhe para nós e fale assim, não, isso é animismo, vai embora. Né? Claro, tô levando ao extremo aqui, né? Mas basicamente no fim é isso que acontece, porque os médiums acabam se frustrando, às vezes ficam muito ansiosos. Essa ansiedade, essa pressão só prejudica o desenvolvimento mediúnico, né? O médium ele precisa estar num ambiente acolhedor, um ambiente onde o próprio dirigente olhe para ele, entenda ele, né? E cada médium é diferente um do outro, né? A gente precisa entender também essas nuances, né? O que para um pode ser super tormentoso, né? Tá sendo muito difícil, para outro pode ser tipo super tranquilo, né? Então a gente também não precisa querer buscar o desenvolvimento com rapidez. A gente precisa ter calma, ter tranquilidade, cada coisa no seu tempo. E o que o André falou antes, tá? É muito importante porque quando a gente busca estudo, independente da gente estar no meio de uma pandemia, com os centros espíritas todos fechados, ou a grande maioria, né? Os templos, enfim, as igrejas, no momento que a gente se coloca em movimento, a espiritualidade vê que nós estamos em movimento, que nós estamos buscando auxílio, que nós estamos buscando conhecimento, que nós estamos buscando nos melhorarmos. E aí eles interferem positivamente, eles nos dão aquele empurrãozinho, nos dão aquela força para que as coisas aconteçam, né? Então, às vezes a gente tá aqui, tá, mas quem é que vai me ajudar? Eu preciso. Ora, pede auxílio para a espiritualidade, pede auxílio para o teu mentor. Ah, mas eu não sei quem é meu mentor. Não interessa. Tu tem um mentor. Tu tem um amigo espiritual. Se tu não tiver um mentor, tu tem um familiar teu que tá olhando por ti lá de cima e vai ouvir tua oração e vai arranjar um jeito de te ajudar. Entendeu? Então, ora, te conecta com a espiritualidade, pede ajuda, né, de coração, mas continue em movimento, tá? Porque se a espiritualidade te encontra parado, eles vão pensar assim, ah, mas essa pessoa nem ela se ajuda, né? E não é a gente que vai fazer por ela, ela tem que fazer por si só. E a gente auxilia, né? Então, nunca estagnem, fiquem sempre em movimento. Excelente. Eu acredito eu que quando a gente fala no estudo da mediunidade, né, interpretações mediúnicas e animismo, a gente tem muito tabu em relação a isso. E a gente precisa ir aos poucos trabalhando esses tabus. Tabus aqui eu me refiro a isso que a gente já disse aqui praticamente, né? Primeiro, tenhamos muito carinho com o nosso desenvolvimento mediúnico, caridade para conosco mesmo
que é um pressuposto para a gente aprender a ter caridade com o próximo, né? Foi dito aqui nos comentários já também pela Eida. Segundo, mediunidade é campo aberto para o médium começar a se achar. A gente traz uma informação que a gente consegue, né, algum tipo de holofote em relação a isso, isso vai despertando a gente aquela vontade de fazer, esse holofote fica cada vez mais aceso, né? Isso é perigoso demais. Vai desembocar muitas vezes no que Karim disse pra gente. Me fugiu a palavra aqui, Karim? Ai, ai, ai. Quando a gente manipula as manifestações para o nosso próprio proveito, né? Gente, fugiu aqui. Charlatanismo? Charlatanismo, isso, obrigado. Né? Isso é uma realidade, isso pode acontecer e a gente tem que ficar muito vigilante quanto a isso. E acredito eu que uma das maneiras mais seguras da gente conseguir passar nesse processo de entender nossa mediunidade e conseguir não se ferir muito, né, nesses perigos, é isso. Ter calma com o nosso desenvolvimento mediúnico. Se as coisas vêm, não tenhamos afobação. Desenvolvimento da mediunidade está muito ligado à prece, está muito ligado à oração, está muito ligado à conexão com o nosso mentor nesse momento de se descobrir enquanto médium. Então, que a gente possa ter carinho com esse desenvolvimento mediúnico, sabendo que o desenvolvimento mediúnico precisa do corpo físico. E a gente tem que ter muito respeito nesse momento de interpretar espiritualmente o que está acontecendo com o nosso corpo físico, com essas novas sensações que a gente está sentindo, né? Então, inclusive, eu deixo até isso de consideração final, para a gente ter bastante carinho, ter bastante zelo, ter bastante disciplina com o estudo da mediunidade, mas ter bastante carinho, zelo e amorosidade com a nossa percepção das faculdades mediúnicas desabrochando. E elas, ao desabrocharem, que a gente faça isso de uma maneira a estimular, ajudar ambas as partes. O foco principal tem que ser sempre que ajudar ambas as partes, né? E tomar bastante cuidado nesse caminho do charlatanismo ou de tirar proveito próprio em relação ao que a gente tem de experiência mediúnica. Eu acho que é isso. E também a gente aproveitar o que a nossa própria consciência espiritual já caminhou nessas vidas, caminha nessa, tem de bagagem espiritual. Isso é aproveitável. A gente às vezes acha que aproveitável é só o que vem de comunicação mediúnica. Não. O que a gente tem, a nossa bagagem de vida por essas vidas, também é importante. A gente tem que exteriorizar isso de alguma maneira. Então, como eu falei aqui, quando a gente tem alguma experiência no campo mediúnico, a gente quer contribuir com os irmãos em algum momento. E também essa questão de que eu tenho uma bagagem, não é meu caso, mas tem muita gente que tem bagagem em estudo do Evangelho. Traz um conteúdo, traz um texto para a gente assimilar. Estudo do Evangelho, estudo da história da mediunidade, por aí vai. É sempre um material de riqueza para o nosso amadurecimento, para a gente conseguir usar a nossa expressão mediúnica da maneira mais caridosa e virtuosa possível, né? Então é isso, são minhas considerações finais. Agora, Karim, pode falar aí à vontade. Eu já disse para não deixar a geminiana tomar conta, que ela toma conta. Tem 10 minutos, hoje vai uma hora que certinho. Então, eu queria só trazer agora para esse final mais um esclarecimento que é muito importante, tá? Sobre a questão do animismo e toda essa interpretação mediúnica, né? Todo esse desenvolvimento mediúnico, que é o seguinte: as nossas crenças, elas fazem toda a diferença na hora da gente manifestar a nossa mediunidade. Ou seja, na hora que um espírito vai falar através de nós, seja na psicografia, seja na psicofonia, tá? Por quê? Porque crenças, elas podem ser crenças que libertam ou crenças que escravizam, tá? E o que é uma crença? É aquilo que a gente acredita fielmente ali. E aquilo ali tá tão impregnado dentro da gente
Às vezes é uma palavra que a gente fica repetindo a vida inteira, né? Como, por exemplo, tem uma expressão, se, se é fácil demais, se foi fácil demais é porque não presta, né? É porque tem coisa errada, né? Não. O que tem de errado a gente conseguir alguma coisa com facilidade? Não tem nada de errado. Às vezes a gente fez um bom trabalho e a gente está colhendo os frutos, né? Ou então, por exemplo, dinheiro é sujo. Gente, se tu tem essa crença limitante, dificilmente tu vai prosperar na tua vida, né? E a doutrina espírita fala para nós que a gente deve prosperar. Deus quer que a gente prospere, né? Para a gente conseguir ter conforto, para que a gente consiga se alimentar, para a gente ter uma casa, para a gente proporcionar educação boa para os nossos filhos, né? Entre outras coisas. Eu vou dar um exemplo de uma crença limitante que aconteceu com um amigo meu, tá? Certa vez, durante uma pintura mediúnica do Robson Pinheiro, que ele é meu amigo, tá? Estava presenciando. O Leonardo Moller, que é o presidente fundador da Casa dos Espíritos, editora, perguntou ao espírito Ataíde, que é um dos responsáveis por toda a equipe de pintores no plano astral, tá? Que estava incorporado no médium, no Robson Pinheiro. O Leonardo perguntou: por que existem cores tão lindas e vivas que os espíritos pintores não utilizam? Porque durante a pintura mediúnica eles usam giz pastel, que é um giz super bom assim para pintar, né, para fazer desenhos, ou então aquela tinta que eu não sei qual é o tipo de tinta, mas é uma tinta. E eles usam até o dedo assim para pintar, né? E são diversas cores, né? E ele perguntou por que existem cores tão lindas e que o médium, né, os espíritos não utilizam. E aí o espírito Ataíde pediu para o Leonardo observar, né? E aí o espírito fez a menção, ele estava incorporado no Robson, ele fez a menção de pegar uma cor, um giz de uma determinada cor, se eu não me engano era um verde, um tom de verde, tá? E a mão do Robson travou. Ele foi pegar e a mão travou. Não pegou o giz, né? Sendo que o Robson, ele estava desdobrado, já estava muito longe dali, porque nesses trabalhos de pintura mediúnica, às vezes vai 1 hora ou mais de trabalhos, né? E isso desgasta muito a energia do médium. Então, normalmente, os espíritos, os mentores desdobram o médium, levam para algum outro local, né? Para repouso, para estudo, enfim, enquanto os espíritos utilizam o corpo do médium, né? E aí o espírito disse para o Leonardo assim, que existem certas cores que o médium detesta. E que existe uma informação no inconsciente do médium para não utilizar essa cor. Então, os espíritos não conseguem utilizar, né, essa cor para fazer a pintura. Às vezes, eles tentam driblar essa crença limitante do médium, né, e tentam misturar, pegam outros giz e tentam fazer uma mistura para chegar naquela cor quando é necessário. Né? Então, olha só como uma crença limitante pode dificultar o trabalho dos espíritos, né? E claro, não é por causa de uma cor que eles vão deixar de atuar com o médium, né? Até porque os espíritos sabem que nós estamos encarnados e aqui dentro do corpo é mais complicado para a gente se libertar de crenças limitantes, para a gente conseguir passar pelas provas e expiações. Eles têm essa consciência mais do que a gente. Né? Então, eles entendem as nossas limitações, as nossas teimosias, né? Enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte, para finalizar, né? Nós temos aí uns minutinhos. Estudem sempre, tá? Lives, livros, palestras, tá? Sempre que vocês puderem, estudem. E não só num tema específico. Abram o leque de estudos de vocês, de interesses, porque é mais bagagem espiritual, mais bagagem de conhecimento que vocês têm, tá? Segundo, se vocês estiverem né, passando por esse desenvolvimento mediúnico, estiverem ligados a algum centro, conversem com o dirigente de vocês. Peça,
tem uns 10 minutinhos para conversar comigo, ou antes ou depois dos trabalhos, né? Ou em outro lugar, enfim, tá? Porque é muito importante ter esse canal aberto de comunicação com a pessoa que está cuidando do desenvolvimento mediúnico de vocês. Quem está ali lidando na linha de frente com a tua passagem, com a mediunidade, né? E é importante conversar sobre o que o médium percebeu, o que ele sentiu, o que ele conseguiu falar, se ele sentiu alguma coisa, alguma manifestação física, alguma dor em algum lugar do corpo, porque isso pode acontecer durante uma manifestação mediúnica, durante uma interpretação mediúnica, né? Porque o médium está ali conectado com o espírito. Então, poder ter essa tranquilidade de saber que tem alguém que está ali para te escutar, com todas as tuas dificuldades, com todas as tuas mazelas, enfim, mas está ali para te escutar, está ali para te ouvir e para te orientar, sem te recriminar, sem pressão, sem xingamento, né? Sem chantagem. Ah, se tu não melhorar, se tu não te esforçar, tu vai ter que sair do grupo, porque eu não posso ficar aqui perdendo meu tempo só contigo. Existe, gente, existe, porque a doutrina espírita, ela é uma coisa, os espíritas são outras, né? Então, existem espíritas e espíritas, assim como existem médicos e médicos, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, tá? O desenvolvimento mediúnico tem que ter paciência, tem que ter estudo, tá? E tem que ter alguém para te auxiliar, tá? Para tirar tuas dúvidas. Se não tiver nesse momento de pandemia ninguém, procurem a gente. Manda uma mensagem no chat lá, tá? Aproveitando aqui que já bateu 10 horas, me procurem no Instagram, Cabevonese, tá aqui, acho que tá aqui embaixo rodando, né, André? Não sei se tá rodando aqui, @ K, só a letra K, Bevonese, com SI. Podem, fiquem à vontade para me mandar mensagens, tá? Se eu conseguir, eu respondo, se não, a gente traz aqui para as lives e responde ao vivo, certo? Procurem o André também, a Monique, ela tá sempre aqui, ela sempre se coloca à disposição também, tá? Só não fiquem com dúvida, tá? E não fiquem nervosos, porque o nervosismo, a ansiedade, a frustração, o medo, só interferem negativamente, tá? Prejudicam vocês, certo? Perfeito. Lembrando também que muitas vezes vem até para nós, né, aqui no chat algumas perguntas e a gente não expressa elas aqui, a gente não debate elas aqui por causa do assunto que a gente está tratando, né? Pode ser que você tenha chegado aqui pela primeira vez e a gente já trabalhou isso nas lives anteriores. Lembrando que o home office espírita, né? Ele acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 10, às vezes até às 10h30 da noite, com temáticas diversificadas. Quarta-feira, a nossa temática aqui é estudo da mediunidade. Então, pode ser que tua questão já esteja contemplada em alguma das lives anteriores. Ou a gente ainda vai tratar em alguma live na sequência das lives, né? Então, se a gente não tratou ele aqui, é porque ou está tratado, ou a gente ainda vai tratar desse assunto, beleza? Mas de uma forma ou de outra, a gente vai acolher. Se você quiser uma resposta um pouco mais imediata, faço minhas palavras da Karim, procure os nossos arrobas. Esses arrobas aí bastante específicos quanto a um Instagram, que é o lugar que a gente tem um acesso mais facilitado e com mais particularidade para quem não quiser se expor, né, com algum assunto mais delicado, falar no direct com a gente. E se a gente também não souber, a gente fala, não sei te explicar, vou estudar um pouco mais, vou saber um pouco mais sobre isso, para levar uma informação segura, né? Consultar outras pessoas que têm um pouco mais de experiência de leitura e experiência também com a mediunidade para levar até vocês. Até porque, né, André, nós também estamos aprendendo todos os dias, adquirindo conhecimento, buscando conhecimento, a gente também tem dúvida, né? A gente não sabe tudo. E não é numa encarnação que a gente consegue aprender tudo, né? Então a gente está aqui fazendo um bate-papo, claro que a gente estuda, a gente se prepara, né? Mas aqui a gente está trazendo principalmente as nossas experiências, para vocês verem que a gente e vocês somos iguais, né? Com algumas particularidades que nos diferenciam, mas a gente está aqui no mesmo barco,
né, buscando se tornar uma pessoa melhor e também uma ferramenta melhor para os espíritos, para aqueles que se colocam à disposição, né? Então vamos aprender juntos, certo? Sempre, 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 sempre. E, como a gente sempre diz, tudo que é bom acaba, dura pouco. A gente vai encerrando aqui mais um Home Office Espírita, aqui o estudo da mediunidade nessa quarta. Lembrando mais uma vez que segunda a sexta tem home, amanhã tem home office. Para quem quiser aprender de espiritismo de uma forma geral, amanhã a gente está trabalhando o espiritismo de uma forma simples. E sexta-feira tem um tema aí mais livre, não é uma coisa programada durante a semana, mas sempre com uma temática bem bacana que o pessoal trabalha, né? E André, só para lembrar a galera que toda quarta-feira a gente faz esse estudo de mediunidade, tá? Que é um cronograma que nós montamos, nós não estamos seguindo nenhum roteiro de nenhum livro, tá? As lives anteriores, elas estão gravadas tanto aqui no Rede Amigo Espírita, quanto no YouTube das Meninas Espíritas, Espiritismo da Depressão, tá? E também no meu canal, eu coloco todas as lives lá na ordem, como elas ocorrem. É só procurar Karim Evonese que vocês encontram. Fechado? Fechado. E, mais uma vez, gratidão a Karim por estar aqui comigo nessa quarta-feira. Dei uma subidinha, mas se Deus quiser, agora a gente está conseguindo retornar aqui. E gratidão também a você que está aí no Facebook, a você que está no YouTube, que está nos acompanhando aqui nessa quarta-feira e tem nos acompanhado nas outras, estará com a gente aí, se Deus quiser, nas próximas. E agora, para a gente começar o nosso encerramento, vou convidar todo mundo a ficar numa posição mais confortável aí, que faculte um momento de meditação, um momento de harmonia do corpo e da mente, um pouco mais profundo. Nesse momento, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais conosco, que nos dirigem, nos influenciam, sempre almejando o nosso bem, o nosso aprendizado. Nossa gratidão a eles e que o nosso coração, as portas do nosso coração e da alma, sempre estejam abertas a esses benfeitores espirituais. E assim que agradecemos também igualmente o nosso Mestre Jesus. Foi ele que disse: onde estiverem dois ou mais presentes em seu nome, ele lá estaria. Agradecemos, Mestre, a tua presença com irmãos tão queridos de tantos lugares do país, unidos em coração, estudando e também com a proposta de entender suas próprias experiências, suas próprias tempestades, os seus próprios desafios. Nossa gratidão à providência divina por esse momento sublime de aprendizado, de trocas, de amizade uns com os outros. Seja feita, Pai, a tua vontade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agora, todo mundo pegando aeróbus para a gente ir para o plano espiritual, para a gente continuar as nossas reflexões da noite por lá, beleza? Boa noite a todos, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.